Ouça agora, com o pastor Ronald, a leitura do livro devocional Bênçãos da Primavera, do missionário R.R. Soares. A porta das ovelhas. Jesus não é uma porta, mas a porta. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 7, diz: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus não queria que houvesse dúvidas sobre a sua posição como a porta das ovelhas. Por isso, falou pela segunda vez. Não existe outro escape para a humanidade. Ela precisa utilizar a porta. Caso contrário, seguirá muda para o matadouro. Nunca houve e nem será encontrado um só vacilo ou erro nas palavras ditas pelo Mestre em seus dias aqui. Nos assuntos de Deus não há opção de errar. Afinal, Ele é perfeito em tudo que faz e diz. Quem não tiver o Senhor como o único capaz de salvá-lo da perdição eterna, a qual espera o homem não regenerado, sofrerá o castigo. Esse assunto é muito urgente e pode levar todas as pessoas ao céu, se elas aceitarem a oferta divina. No entanto, para os renitentes ou rebeldes, os quais ainda dormem para o fato descrito pelo Todo-Poderoso como a solução para o problema da salvação dos perdidos, será tarde demais, caso não se arrependam a tempo. Veja bem, Jesus não é uma porta, mas a porta. Muitas pessoas já pensam na desculpa que darão no último dia, porém nem sabem que jamais enganarão o Criador. Deus é altíssimo e poderoso. Ele não forma juízo de uma hora para outra, e sim de acordo com o que se passa no coração do homem. Tudo está nu e descoberto aos olhos do Salvador, conforme Hebreus capítulo 4, no verso 13. Portanto, nada de arranjar justificativas. É preciso se acertar com o justo juiz agora. Quando levaram a adúltera até Jesus, fizeram o maior bem a ela, porque, por ter sido flagrada no pecado, pela lei de Moisés, deveria ter sido apedrejada. O mestre, que era a porta pela qual ela deveria passar, disse aos acusadores, os quais exigiam a morte dela: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Mas todos foram embora, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 3 até o 11. Levemos os pecadores ao Senhor, pois Ele é a saída para cada um deles. Por intermédio de Cristo, você se livrará dos que o acusam. Quem for conduzido a Ele se libertará da sua iniquidade. O Salvador sabe lidar com cada caso, pois, sendo a verdade, conhece o que há nos corações. Ele é invencível nos tribunais do mundo, mesmo parecendo não haver jeito de salvar alguém da sentença. Jesus sofreu os pecados da humanidade. Logo, por ele,
os perdidos alcançarão o pleno perdão. 2 malfeitores foram crucificados com Cristo. Um deles era louco e perdeu a chance de ser salvo, porque agiu mal. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, 39, diz: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Tal homem não usou a porta, mas o outro a aproveitou e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Use a porta e livre-se da condenação. A sua felicidade eterna pode ser ganha ou perdida neste momento. Caso se converta de todo o seu coração a Cristo, você o ouvirá dizer que não o condena, pois pagou pela salvação da sua alma. Mas, se desprezar o convite divino, você continuará perdido e não entrará no reino dos céus. Qual será a sua decisão? Irá aceitá-lo e viver? Oremos. Senhor, a porta das ovelhas. Que lindo quadro deve ter sido aquele no qual o Salvador não puniu a mulher adúltera, mas disse que ela fosse e não pecasse mais. Naquela hora, nenhum acusador se apresentou, porque todos aqueles condenados pelos próprios erros a deixaram sozinha. Os pecadores devem entender que em Cristo podem ser resgatados de vez. O inimigo não pode destruir mais vidas, desde que elas recebam Jesus, a porta de saída do curral do mundo. Obrigado, meu Pai. Que Jesus repita àqueles que ainda não entenderam que Ele é a porta, dizendo Jesus: em mim não há mais perdição, e sim a salvação. Deus, Tu és justo ao perdoares a quem se chega ao Mestre pedindo a misericórdia. Que todos aproveitem e usem a porta do céu. Amém. Para ouvir esta mensagem na íntegra, acesse o nosso canal no YouTube, pastor.ronald.silva.